Mas abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. A ceia é um dos cultos que mais me preocupa, porque é um dos cultos que a gente pouco está dando importância nos dias de hoje. Estamos participando de qualquer maneira, pessoas estão largando a ceia por outras coisas que não deveriam, assim como largam as suas igrejas. E a Bíblia fala de tudo isso já. A Bíblia já revelava tudo isso, né? Para um pastor que leu a palavra, que estudou, ele não tem que se surpreender com nada e nem se abater com nada. Como a gente conversava hoje ali no Paulo Ceia, o pastor não tem que estar baixando a cabeça porque a situação da igreja dele não está boa ou não. Se é homem de Deus, tem que levantar a cabeça, confiar no Senhor e continuar fazendo a obra. E lá na frente, para quem acredita na vida de Jesus, vamos ver o que vai acontecer. Então essa é a minha palavra para os amigos, grandes pastores. E a ceia é um dos cultos muito, mas muito prejudicado. Parece que a gente está diante de uma coisa que não tem significância, que não tem importância. E não falo isso só, eu falo isso porque escutei isso de pessoas até que vocês talvez conheçam. Não tem importância para a ceia, não. Olha o nível que a gente chegou como crentes, como assembleianos. Tanto faz. Eu não sei se seria ser radical demais, mas eu acho que as coisas ficaram muito fáceis hoje. A gente não congrega, não abençoa a igreja, não ajuda, questiona, e simplesmente no dia da ceia aparece lá e põe uma ceia. Eu disse isso para o pastor: pastor, ame essas pessoas, ore por elas, persevere. Dizer assim: vou cortar, vou disciplinar, vou fazer isso. Apenas coloque nas mãos de Deus e siga em frente. Eu vejo aqui nesse texto, que hoje é só a primeira parte, nós lemos no 1:23 o próprio Paulo dizendo que eu recebi do Senhor. Olha o que eu sei, meu Deus. Não é uma coisa que o homem inventou. A ceia não é essa cadeira, não é esse pedestal. A ceia não é essa harpa, esse teclado, não é essa bateria. Paulo está dizendo: eu recebi do Senhor. Então a ceia veio de lá. Não é invencionice. Não. Há um projeto espiritual incluído. Há um projeto congruente à ceia. E nós precisamos, pelo menos, reverenciar esse ato. E não é uma exclusividade só da igreja. Outras pessoas, outras religiões também praticam a ceia. E muitas vezes não damos o mínimo de importância a esse ato. Não damos o mínimo de importância. Talvez a irmanice, bastante tempo na igreja, deva lembrar, como outros aqui. Eu disse pouco tempo atrás, como que a gente fazia na semana da ceia? A gente orava a semana inteira. Havia uma expectativa em torno da ceia com Josué, que mesmo no dia a dia de trabalho da vida a gente vigiava. E se a gente ofendesse qualquer irmão, a gente pedia perdão para participar da ceia. Então havia todo um processo de santificação. Isso era mal? De jeito nenhum. São valores que a gente deixou passar. E Paulo está sendo muito claro: gente, isso não é uma invencionice da minha parte. Eu recebi isso do Senhor. Mas o texto é tão sério, é tão profundo. E me lembro no culto de ceia que eu dei
um preâmbulo aqui, que as coisas acontecem na última ceia de Jesus. Foi na última ceia que Judas tomou a decisão de trai Jesus. E ele disse: eu não vou participar da ceia mais, até aquele dia que beba convosco no reino de meu Pai. Olha isso. Olha a projeção futura, irmão José, da ceia. Ali está no presente, os discípulos estavam ali. Para nós está no presente nessa noite. Olha a projeção futura da ceia. Olha o que Jesus, Maneira, está dizendo para os seus discípulos que estão ali na mesa. Embora o ambiente daquele culto não estava gostoso. Mas por que não, pastor, será ceia? Basta ouvir a pregação de Jesus. Basta ouvir o que ele estava ensinando. Aí, talvez se um de nós congregássemos naquele tempo, estivéssemos naquele culto, a gente ia dizer: agora Jesus vai usar o culto para jogar em direto? Ou vamos trazer para cá? Vamos dizer que Jesus fosse aqui hoje, a ceia que Jesus estaria celebrando e ele estaria pregando, e a gente sentado aí. Aí tem alguém que já planejou, já vendeu, já trocou Jesus. Na outra ceia eu vou trazer direitinho como que foi aquela semana. Aí Jesus começa a pregar aqui no microfone: olha, gente, um de vocês vai me trair hoje. Talvez a gente sentado aí ia murmurar dizendo: ó, Jesus jogando em direto. Não, ele estava sendo direto mesmo. E ele continuou pregando: olha, tem um que está metendo a mão no meio do prato. Porque quem via a atitude do irmão Judas dizia: que irmão abençoado, olha como junto com Jesus ele vai comer. Aquele momento que Jesus diz: mete a mão comigo no prato, era o momento da ceia comida. Jesus comendo ali, e Judas vai poder ver que no final é que ele distribuiu o pão e o cálice, porque era então a última Páscoa, que agora Jesus transformaria em ceia. E Jesus está comendo e olhando para os discípulos. Vocês estão percebendo? Talvez um olhou para o outro, talvez alguém até com a mão no prato tirou a mão para você, talvez. Mas olha como foi aquela pregação. E naquele dia, Jesus então aperta um pouquinho mais. Ó, vocês estão todos aqui, a mesa está bonita, conseguimos a casa, conseguimos o quarto especial da ceia, que também já comentei sobre isso, que havia os utensílios especiais, um quarto especial, os judeus separavam para isso, tudo organizado, os tapetes, tudo organizado. Jesus olha para todos eles. Já pensou Jesus pregando isso aqui hoje? Olhar para nós e dizer: um de vocês é o diabo. Como você reagiria? Talvez muitos de nós levantaria dessa pregação e iria embora. Pelo amor de Deus, o pregador se passou hoje dizendo que um dos crentes é do diabo. Quem é capaz de contestar o que Jesus pregou aqui? Quem vai dizer isso? Olha que situação. Olha como Judas tratou aquele culto de ceia como nada. Olha como Judas tratou aquele ato que era o último de Jesus. Dali ele iria para o Calvário, dali ele estava indo para a cruz. Ele sabia, era a última ceia dele. E olha como os discípulos tratavam Jesus. Mas isso, irmão José, é o que muitos de nós estamos fazendo no dia de hoje. Não entregando, vendendo Jesus para crucificar de forma literal, mas com os nossos atos, com as nossas atitudes. A gente continua vendendo Jesus no dia a dia, a gente continua metendo a mão no prato e a palavra vai falando, mas não adianta. Assim estão muitos. Por isso eu sempre penso que no dia de culto de ceia tem que trazer uma palavra sobre ceia. Existem muitas coisas para aprendermos a respeito dela, como eu estou aprendendo aqui hoje.
E naquele ambiente, Jesus pregando, ali se iniciou o momento acusatório, porque certamente um olhou para o outro: será que é você? Será que é aquele lá? Será que é o Tomé, que vive dizendo que eu não acredito? Será que não é o Tomé? Talvez alguém já mais assim, ao Pedro, ao nervosinho, pode ser o Pedro. Olha como a gente começa a assinalar: a culpa é daquele, a culpa é do outro. A gente nunca veste a nossa camisa de culpa, a gente nunca veste a nossa carapuça de culpa. Mas é muito fácil a gente se ofender com a palavra de Deus. Se ofender: mas a palavra veio para atacar. Não, a palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser ensinada. Só que naquele dia, Jesus podia fazer aquilo, porque ele é o cabeça da igreja. Ele iria morrer pelo próprio Judas, para perdoar os pecados de Judas. Ele iria morrer, ele estava ali. Simplesmente, eu tento imaginar aquelas últimas meia hora de culto e ceia. Eu tento imaginar, porque Jesus já sabia que ele sairia dali. Ele já sabia que ele iria para o Getsemane, que ele receberia um beijo como se fosse de amigo, mas era um beijo falso. Que ele ia beijá-lo, que tantas vezes o beijou, dando o ósculo santo, agora beijaria simplesmente para identificá-lo. Pessoa marcada. Já viu essa história de carta marcada? Então agora Judas tem cumprido aquilo que ele não tem mais volta. Não tem mais volta. Olha o presente, olha aquele culto. Jesus está orando, chega uma comitiva romana, lá chega Judas. Ele já havia combinado quem eu beijar. Esse é Jesus para prender. O que isso tem que nos fazer a refletir? É um caminho de volta, como conversava lá com o pastor hoje. Seu pastor, o que nós vamos fazer? A gente tem que retornar, irmão José. A gente tem que deixar a palavra sutil feita aqui dentro, aprender a confessar, aprender a mudar, a sermos o que Deus quer que a gente seja. Esse ambiente é um ambiente sagrado, é um ambiente santo, é lugar de nos convertermos a cada instante. Por mais que pelos nossos atos, por mais que pelas nossas práticas fora deste lugar aqui, a gente tenha traído ou rendido Jesus, mas Ele sempre estará dando uma oportunidade. Pensa que se Judas não tem um fim na sua vida naqueles dias, certamente Jesus o perdoaria, ele seria salvo. Então a gente tem que pensar dessa maneira, porque o texto ele é muito enfático nisso. Simplesmente a ceia vem da Páscoa, e a Páscoa todos nós sabemos que é a festa da liberdade. A Páscoa é a festa da libertação. A Páscoa é a festa da quebra das correntes. A Páscoa é a festa da saída da escravidão. Olha o que é a Páscoa. A Páscoa é a festa onde o jugo é tirado, a canga é tirada, onde pessoas se tornam livres, literalmente, simplesmente pelo poder da palavra e pelo poder do sangue de um cordeiro, aspergido nos umbrais das portas. Então a ceia tem muito a revelar, porque se a Páscoa em si já é maravilhosa, conhecê-la, estudá-la, imagine a ceia. Porque na Páscoa lá no Egito, e o Egito todo mundo sabe, já foi muito pegado, representa nesse momento o mundo. Naquele momento em que os hebreus estavam prisionados, representa o mundo. Aquele faraó tipifica, é uma figura do inimigo, opressor, destruindo, escravizando, tirando a felicidade das pessoas, tirando a liberdade das pessoas. E o Egito sai fora diante de nós, continua fazendo a mesma coisa.
usadas pelo inimigo para oprimirem, para torturarem, para tirarem a paz, para escravizarem. Quantas situações escravizando? Poderia citar N situações aqui. Não tem coisa mais linda do que a mensagem que eu recebi na semana. Pastor, eu estou arrependido, estou arrancando tudo que eu coloquei, estou fazendo uma mudança. Não tem nada melhor que a palavra vir, e Jesus é o verbo, e mudar a história das pessoas. A palavra, o ser humano não muda a história de ninguém. Quem muda é Jesus, quem transforma é Jesus. E nesse momento eu estou olhando para a Páscoa e olhando para a ceia. Eu estou vendo lá no passado, estou olhando lá no Antigo Testamento. Olha que interpretação maravilhosa da ceia. Eu estou vendo um povo, 2 milhões de pessoas, talvez até mais, dentro do Egito, padecendo. E porque Deus levanta Moisés para ir lá tirá-los, o castigo aumenta, a opressão aumenta, e assim divide a humanidade. Quanto mais eles buscam a liberdade, parece que se tornam mais aprisionados por tantas coisas, por tantas situações. As correntes parecem que se tornam mais fortes, mais pesadas, e elas continuam infelizes, sem Deus na vida, sem paz. Mas Deus mandou Jesus, o libertador, aquele que quebra a corrente, aquele que muda a história, aquele que faz a pessoa voltar a sorrir, a cantar, aquele que tira o peso da pessoa. E naquele momento da história parece que eu consigo viajar no pensamento, ver a cena. Último ato no Egito, as pragas já haviam sido derramadas sobre o Egito. Varas se transformam em serpentes, praga das rãs, praga das moscas, piolhos, feridas no corpo dos animais, os rios, lagos que se tornam em sangue, escuridão, trevas. Mas naquele dia, o ambiente foi tomado por uma expectativa. As pessoas ficaram, algo vai acontecer hoje, não é possível. E Deus diz a Moisés, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Diga aos filhos de Israel, Moisés, que cada um mate um cordeiro de um ano. Nós vamos estudar sobre ele. E cada um mate um cordeiro sem mancha, sem mácula, para representar pureza, santidade. Diga aos filhos de Israel que peguem o sangue deste cordeiro e pinte nos umbrais das portas. Fiquem lá dentro, não saiam por nada. Oh meu Deus, aleluia. Fiquem lá dentro das suas casas, não saiam por nada. E peguem a carne do cordeiro e assem. Coloquem sandálias nos pés. Vistam uma roupa porque vocês vão ter que viajar. Peguem poucas coisas. Apressem. E comam ali o que alcança para aquela família. De portas fechadas. De repente, naquele momento, irmão Mateus, do Egito, se vê uma fumaça aqui, outra fumaça ali. Os irmãos sabem, brasileiro adora churrasco. O cheiro da carne assada vai longe. Imagina, se de uma casa você sente a uma certa distância. Agora imagine 2 milhões de pessoas assando cada família o seu cordeiro. Aquilo vai subindo aquele cheiro, e as casas não eram tão fechadas quanto as de hoje. Aquilo vai se espalhando pelo Egito. É Deus manifestando a sua glória no meio do Senhor. É o cordeiro que está ali tipificando o teu Cristo, o meu Cristo, que hoje diz para mim e para você que a gente não pode brincar com a ceia. Tem muito mais coisas ali incluído espiritualmente. Tem muito mais coisas inseridas nesse ato. Não é uma coisa tão simples que se tornou tão banal para muitos crentes. Ah, tudo faz. Eu não tomo hoje, eu tomo mês que vem.
eles têm que buscar material. E eles estão fazendo churrasco, eles estão fazendo festa. Se a família era pequena, tinha que convidar a outra família na festa. Oh, meu irmão, meu coração está jubiloso, porque o Espírito Santo fala aqui: prepara para fazer festa, prepara para fazer festa, porque o faraó não vai gritar muito tempo não, o faraó não vai estufar o peito muito tempo não. Há um Cordeiro de Deus que vai mudar a história, há um Cordeiro de Deus que vai mudar toda essa situação, e vai ter vitória, vai ter transformação, vai ter libertação, vai ter adoração, vai ter glorificação, correntes irão caírem por terra, o peso vai sair e o Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque, irmão Mateus, Deus entrou naquela guerra do Egito. Eu disse: espera aí, deixa comigo. E sabe o que Deus fez? Deus disse para o anjo: vai lá, já chega de tanta dor no meu povo, já chega de tanto sofrimento no meu povo. Pois não, Jacó, vai lá, visita o Egito. E tem mais, anjo: quem não tiver sangue de cordeiro pode ceifar. Quem não tiver sangue do cordeiro pode ceifar. Sabe o que te diferencia do falso crente? Sabe o que te diferencia do irmão que engana na igreja, que diz que é crente, não é? Da irmã que engana na igreja? Sabe o que te diferencia o pastor dos falsos pastores? Sabe o que diferencia uma pessoa salva dos que não são salvos? A marca do sangue do cordeiro na vida dessa pessoa. Só isso diferencia, mais nada. Só isso mostra quem é quem na presença de Deus. E não importa se o peso foi muito grande, não importa se as correntes foram grossas, não importa se a luta pesou. Chega um momento que Deus diz: chega. Dá para ver aquela cena, todo mundo se achando feliz. O Egito vencemos, estamos acabando com Deus os segredos. É tanto que o faraó nem prendia Moisés. Já foram 9 pragas, já foram 9 desafios, e o faraó não prende Moisés. Por quê? Porque para eles o Deus do Egito está vencendo. Mas veio a última praga. É um momento crucial. Eu disse aqui para os irmãos que essa batalha, eu volto a repetir, durou 1 ano. Foi 1 ano de desafio. E chegou naquele momento, não sei se era abril, não sei se era dezembro, não sei. Mas a Bíblia diz isso, dá para saber. Mas não vou afirmar aqui, mas para frente nós vamos falar sobre isso. O que a Bíblia diz é que deu 3 horas da noite, Hebreus trabalhando, aqui parafraseando para chegar no ponto crucial do que a Bíblia diz. Imagina as 11 da noite. Que são 8h20, mas imagina lá no Egito, 11 da noite, tudo preparado. Talvez o cordeiro já está morto, quem sabe, a brasa sendo acesa, porque ninguém vai assar sem fogo. Então os hebreus tiveram que pegar lenha, tiveram que dar um jeito de preparar. E quem sabe a vizinha olhando assim: peraí, na ordem de Deus. Escuta bem isso, irmão, escuta bem isso, irmão. Começa a pegar lenha. Comece a juntar lenha no teu quarto de oração, no teu quarto de comunhão com Deus. Comece a preparar a vestimenta espiritual. Vai ter mudança, vai ter vitória. Acenda a fogueira, porque o jugo vai cair por terra, o peso vai cair por terra. Acenda, porque Deus deu a ordem. Olha lá, vai lá, anjo. Agora eles estão pintando os umbrais das portas. E eles pintam os umbrais. A gente nem imagina, né? Mas o anjo não precisava ver se era do lado direito ou do lado de fora. Eu acredito que pintaram a fachada da casa lá de fora, todo mundo olhando. Deixa a marca de Cristo aparecer na tua vida, é suficiente. Não precisa muita coisa não. Deixa a marca de Cristo aparecer na tua vida.
fogo aceso, arrumados, sandália nos pés, tudo isso nós vamos falar na frente, cajado na mão, e a ordem é: coma depressa. Irmão, não perca tempo não, coma depressa. Marca comigo aí, 11 horas da noite, seria 23 horas, 23h30, aquela expectativa do povo de Deus. O Egito dormindo. Que hora, Jeová? Meia-noite, anjo passa sobre o Egito. Por isso que passa sobre o Egito. Meia-noite e 1 minuto. Uma mãe grita lá, outra mãe grita lá, outra mãe grita lá. 10 minutos o grito já toma conta do Egito. Meia hora, gritaria por todo lado, orando. O que está acontecendo? Meu primogênito, meu primogênito, meu primogênito. Ah, é? A ceia, irmão Josinei, fala de ontem, hoje e de amanhã. Tem muitas lições sobre isso. Mas enquanto o Egito grita, na casa de Israel, na casa dos hebreus, festa, festa. O anjo passava, marca do sangue, aqui não posso ferir. Passava na outra, não tem marca, aqui pode ferir. Outra casa, marca do sangue, não vou ferir. Outra casa, aqui eu posso ferir. O inimigo vive durante o ano inteiro. Quando Moisés chegou no Egito, o inimigo riu dos hebreus por 400 anos. Começaram a escravizar depois da morte de José, e pisa e massacra. Mas chegou um dia que Deus se colocou de pé. Sabe o que diz o livro de Salmos, que eu vou trazer semana que vem? Levanta-te, Senhor, e os seus inimigos são dissipados como fumaça, e eles fugem de diante da sua presença. Eles desaparecem de diante da sua presença. Deus, quando se levanta, o inimigo tem que correr ou cair por terra. Marca de sangue nos umbrais das portas. Daqui a pouco é uma reunião no Egito. Podem sair, vão embora, senão todo o Egito vai morrer, vocês estão livres. Sabe o que é a ceia do passado para a tua vida? Por isso tem que dar valor para a minha vida. Claro que muitos de nós cresceram dentro da igreja, mas nem por isso tinha que deixar de aceitar Jesus. Nasceu na igreja, mas tem que reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador. Precisa aceitar a Jesus. E muitos não fazem. Mas se você está aqui nesta noite, é porque o Egito ficou para trás, as coisas do mundo ficaram para trás. E quando a gente larga o Egito para trás, a gente tem que largar os costumes, as práticas do Egito, a forma de agir, a forma de falar. Crente é diferente. Crente salvo, lavado e remido pelo Cordeiro precisa ter uma nova vida, precisa ter novas atitudes, precisa ter uma nova forma de viver, porque ali está o sangue do Cordeiro. E diz aqui em Lucas 22: e direis ao pai de família, mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? É justamente desse ato de liberdade que surge a Páscoa. E nesse momento Jesus transforma em ceia. E aí o que eu quero trazer aos irmãos, que como havia um lugar preparado, um aposento especial, com decoração especial, mobília adequada, utensílios adequados, assim tem que estar a nossa vida diante de Deus. Olha o que Jesus disse: eu não vou beber do fruto da vide, mas a não ser naquele dia com vocês no reino de meu Pai. Então nós não podemos brincar com esse ato. Por quê? Porque esse ato, falando do passado da ceia,
É um momento que a gente tem que recordar quem a gente era sem Cristo, como que a gente vivia sem Cristo. Aqueles que aceitaram e aqueles que viveram na igreja tem que muito mais honrar, porque não tiveram o desprazer de desfrutar das coisas lá de fora. E olha que são feias demais, são feias demais. No campo missionário nós vimos e ouvimos cada coisa, e você diz: o ser humano não é capaz disso. Não é possível que um ser humano chegue a tal ponto, um ser humano, Deus, usado pelo inimigo, não tem limites. Não tem limites. E hoje estamos aqui para participarmos desse ato. A gente tem que recordar que sem Deus, para aqueles que não viveram no mundo, não seríamos coisas boas. Sem Deus, continuaríamos escravizados. Sem Deus não éramos libertos. Mas se estamos aqui, é porque hoje estamos libertos pelo poder do sangue do Cordeiro. Significa que correntes caíram, o peso caiu, meu irmão. Não fica vendo em cabeça baixa, não. Você deixar a cara, não tem o teu sorriso. Você está liberto, você está livre. Ande na presença de Deus, ame ao Senhor. A maior prova que a gente ama ao Senhor é amar o próximo. Então a ceia, irmão Josué, é para fazer, no seu caso, principalmente, o seu testemunho é muito bonito, para aqueles que viveram lá fora, é mostrar: olha o que você foi, olha o que você é hoje na minha presença. Então a gente tem que honrar esse ato, principalmente aqueles que estiveram perdidos, escravizados, mas hoje estamos libertos pelo poder do sangue da cruz, o sangue derramado na cruz do Calvário. E no presente a gente tem que ter uma vida de testemunho, tem que ter uma vida em harmonia com a palavra, com os ensinos de Cristo. E quantas pessoas estão participando deste ato que, se fossem esclarecidas com respeito ao que é a ceia, simplesmente diriam: olha, eu não estou bem, eu preciso me preparar. Como eu ficava feliz de ver pessoas sendo sinceras, com coragem de dizer: pastor, eu não vou cear hoje para a gente conversar. Isso é um ato de respeito, é uma atitude de quebrantamento, de humildade. A pessoa reconhecer que ela não está bem para participar daquele momento. E como é que eu estou hoje para participar da ceia? Como é que eu vim para esse culto hoje? Eu vou honrar o que Cristo fez por mim na cruz. As cadeias do inferno que foram rompidas, os laços do inimigo que foram tirados. Como é que eu estou hoje? Agradeço muito as palavras que eu vi ontem. Ali no mundo, merecer não mereço, mas sou muito grato, porque existem pessoas que são pessoas que Deus usa para dizer: o inferno está errado pelo Espírito, laços são quebrados. Então, se você entrou aqui, mesmo que hoje você não tenha condição de participar da ceia, se esforce, converse, para amanhã você participar desse ato maravilhoso, porque simplesmente representa que Jesus nos tirou do mundo de pecado, do mundo de miséria, e nos colocou neste lugar para vivermos uma novidade de vida, para vivermos a presença do Senhor. Mas só vai ser abençoado naquele futuro que Jesus prometeu. Eu não beberei mais do fruto da vida com vocês, a não ser no dia que beber novamente no reino de Deus. Esse futuro está falando da vida de Jesus. E eu vou repetir uma frase que eu citei aqui: quer acredite ou não, quer aceite ou não, quer os crentes de hoje confiem ou não, acredite ou não, Jesus virá buscar o seu hoje. Arrebatamento vai acontecer. Ô pastor, o senhor ainda prega isso? O senhor ainda fala disso? Pastor, vou falar até Jesus
levar, porque eu creio no arrebatamento da igreja. Ele virá, quer eu duvide ou não, quer essa geração que está aí fora e acredite ou não, Jesus está voltando, e Ele virá sim para buscar a sua noiva. E essa promessa dele, apesar de todas as minhas falhas, de todos os meus defeitos, eu quero me esforçar para naquele dia estar sentado à mesa e ser servido pelo Senhor, participando do fruto da vide. Então a ceia é para a gente pensar nesses três tempos dela. Quem a gente é sem Cristo, quem a gente foi sem Cristo, quem a gente tem que ser no dia de hoje e o que seremos no dia de amanhã, e onde estaremos no dia de amanhã. Pastor, o senhor fala disso, mas tem na Bíblia, tem. Deixa eu te lembrar um fato da Bíblia, deixa eu te lembrar um personagem. A Bíblia conta uma parábola, Jesus conta uma parábola de dois homens. Um deles, parece, vivia ali, comendo do bom e do melhor, desfrutando da vida, o que não é pecado, tá? Ter dinheiro não é pecado, pecado bom, isso é pecado. Não é. Esforçou, conseguiu com o seu trabalho, seu suor, abençoado por Deus. Acontece que o cidadão que vivia isso era para ser um judeu, era para estar na sinagoga aprendendo a palavra, era para estar no templo oferecendo sacrifícios, era para honrar as escrituras, as leis dos profetas, era para honrar o sacrifício. Mas a pessoa preferiu viver esplendidamente. Sabe aquele negócio? Não vou ter tempo. Hoje eu tenho isso para fazer, aquilo, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para glorificar a Deus. Ou quer glorificar da sua maneira, do seu jeito, onde acha que pode, onde acha que deve. Então tá bom, esse homem era desse jeito. Talvez quem passasse por lá, meu Deus, de novo está fazendo festa, de novo está aí, e o tempo está lá, e o sacerdote está lá, esperando, e a oferta do altar não chega, e a oferta do templo, tudo isso está nas escrituras, não chega, e o dízimo da colheita não chega, porque a pessoa não tem tempo. Talvez antes não tinha nada, Deus abençoou, começou a ter, mas ali tinha uma pessoa miserável, sofrida, no sentido material, cheio de chagas, doente. O que sobrava da abastança desse homem era o que essa pessoa comia. Mas olha a diferença, mano, isso aí que a gente tem que ter cuidado. É aí que a igreja não pode ter discriminação, porque o outro não tem uma roupa boa, porque o outro não tem uma formação, porque o outro vive no barraquinho. Aí que está a questão. A Bíblia diz, e esse homem que vivia esplendidamente morreu. E para onde ele foi? Alguém lembra o que a Bíblia diz para onde ele foi? No lugar do tormento. Mas a Bíblia diz também que dá nome. Quando tem nome, pode ser uma história verídica, não necessariamente uma parábola como um conto meramente, mas pode ser uma história verídica. A Bíblia diz, e Lázaro também morreu. E o que diz a Bíblia? Vieram os anjos. Quantos creem na Bíblia de fato aqui? Diga amém. Então, quando o crente parte, os anjos levam. Ou não levam os anjos levam? Então tem que arrancar essa página também. Então, quando Lázaro partiu, os anjos o levaram. Para onde? Para entendermos o contexto do tempo de Jesus, para entendermos o contexto do Antigo Testamento, deu-se nome na história de um lugar reservado para um sábio chamado Seio de Abraão.
firme, mas isso numa hora oportuna nós vamos. Já comentei lá na Vimba temporada, eu comentei sobre isso, sobre o seio de Abraão, porque muita gente fica perguntando, não tem noção de como é. E a Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão. Vamos chamar o seio de Abraão de um lugar como um paraíso, um lugar onde ele está aguardando simplesmente o toque da trombeta, o arrebatamento. Porque a Bíblia diz, olha só, aleluia, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia continua dizendo que ante o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no corpo semelhante ao de Jesus, e seremos levados ao encontro do Senhor dos Ares. Olha que interessante, eu estou arrepiado, porque eu sinto a glória de Deus. Eu estou vendo a cena pela fé aqui, eu me alegro. Lá está o Lázaro, no paraíso, alegre, feliz, não tem lepra, não tem fome, ele está aguardando, ele está contente. Pastor, como é que o senhor prova isso? Olha, irmãos, o Lázaro, irmão de Marta e Maria, nos dá um exemplo disso. O corpo estava na tumba, irmã Miss, mas o Lázaro não estava na tumba, estava lá no paraíso aguardando o arrebatamento, até que Jesus chega lá, depois de 4 dias, dizendo para Marta e Maria, olha, ele vai ressuscitar. E Marta e Maria teve uma fé futurista, a ceia fala do futuro. Eu sei que no último dia, não, é agora. E Jesus foi lá no túmulo de Lázaro, tiraram a pedra. O que ele disse? Sai para fora. Ora, onde é que ele estava se o corpo estava ali? O que aconteceu? Então existem mistérios aí. Eu adoro esse assunto, irmãos, quando a gente começa a explicar o que é a morte, como a morte age, o que é a alma, o que é o espírito. Nós somos tricotomos ou não somos? O que a Bíblia quer dizer com o corpo, alma e espírito? Onde flui, o que acontece, como que acontece tudo isso no mundo físico e no mundo espiritual? Que mistério é esse? Tomara a Deus que eu tenha tempo aqui de poder trazer algumas coisas assim, principalmente escatologia. Mas eu estou vendo agora com Lázaro que ressuscita, mas tem um outro da parábola que está no seio de Abraão, no paraíso. E a Bíblia relata nessa parábola dizendo que o que estava lá no céu, porque existem algumas palavras para a gente entender. Existe Geena, Tártaro e Seol. Tudo é o mundo dos mortos. É uma região espiritual que a gente precisa entender. E agora, o rico que esqueceu de Deus, o rico que largou tudo, o rico que fazia sua ceia com bebidas e muitas comidas, sem sequer o devido respeito à Páscoa, o rico que vivia esplendidamente, não tinha mais tempo para Deus, para os sacrifícios, para o templo, não tinha mais tempo para adorar, não tinha mais tempo para ler os profetas, não tinha mais tempo para as orações que deveriam serem feitas como judeu, que determinada hora do dia se volta em qualquer parte do mundo, dobra o seu joelho em direção a Jerusalém e ora por ela. Ele não tem mais tempo para Deus, ele não ouve mais Deus, agora ele está no lugar de tormento. É interessante, a parábola é muito enfática quando diz que ele olha para cima, ele não olha para baixo, ele olha para cima e ele vê o Lázaro, aquele que talvez esse rico usou um banco, jogava um pedaço de fogo amassado, ou dava um pedacinho da carne lá do animal que estava para toma ele, e talvez até maltratando, chamando de mal cheiroso, sei lá o quê, de doente, de miserável, mas está ali. Agora o rico olha para cima e vê o Lázaro alegre, feliz. E a Bíblia procura relatar um diálogo, quando aquele rico clama, olha como era um judeu, Pai Abraão, eita brecha. O rico indicado nessa parábola era judeu. Pois não? Olha, peça de Lázaro, molhe o dedo da sua saliva e refresque a minha língua. Porque o
eu estou atormentado por essas chamas. Acredite, você não é um inferno, existe poder. Olha que interessante. A explicação da parábola é: escuta, o rico, nem os que estão aí podem vir para cá, e nem os que estão aqui podem ir para lá. Tem um grande abismo. Se não quisesse estar aí, reconhecesse Deus. Se não quisesse estar aí, reconhecesse o Senhor. Mas você não quis. Hoje, rico, escuta isso, irmão. O Lázaro é consolado, mas tu atormentado. Sabe quando aquele rico lembrou de Deus? Ele falou: tem mais irmãos lá. Se você tem irmão lá em vida, que eles nos ouçam a lei dos profetas. Significa o quê? Escute a palavra, escute a mensagem, escute a Bíblia, para não ir para o lugar de tormento. Olha o futuro da ceia. Isso é futuro. Eu estou falando de um fato que está na Bíblia. A Bíblia não mente. Significa que existe um lugar que é um lugar de gozo, de alegria, mas existe também um lugar de tormento. Simplesmente, irmãos, a palavra está nos ensinando sobre isso. Porque a partida da Páscoa para a glória ou arrebatamento da igreja, vida eterna é o futuro da ceia. Para aqueles que reverentemente, respeitosamente, aqueles que com temor participam da ceia, o futuro é glorioso. Mas para aqueles que de forma irreverente, para aqueles que de forma desrespeitosa desvalorizam as coisas de Deus, então não tem outro lugar senão a condenação eterna. Cabe a nós pensarmos o que a gente veio fazer nessa noite, nesse momento que vamos participar da ceia. Aqueles que são membros batizados, estão firmes na presença de Deus. Cabe a nós pensarmos. Isso não significa que você está proibido de tomar ceia. Por isso o texto é muito claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqueles que vão assistir isso, os que estão aqui ouvindo, a começar de mim, vão levar mais a sério as coisas de Deus. Antigamente, até um instrumento a gente tinha respeito. Não era de qualquer maneira que tocava e cantava na igreja, não. Não era de qualquer maneira que se subia no altar, não. Eu sinto Deus cobrando a gente voltar às nossas origens. A gente entrou numa era da doutrina da relatividade. Tudo é relativo. O que é certo para você não é para mim, o que é errado para você não é para mim. Que história é essa? A gente não tem que viver isso, a gente tem que viver a palavra de Deus, que está nas Escrituras Sagradas. Na igreja precisa voltar a palavra de Deus a ser respeitada. E esse respeito não é daí para lá, é daqui para lá. Tem que começar a voltar. Eu disse aqui, vou repetir, eu falei lá na sede: eu estou dando a minha vida no altar. Goste de quem gostar, aceite quem aceitar. Eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, eu quero ver minha família salva. Começa a se preocupar. Hoje eu fui perguntado: o senhor leva ódio no coração? Eu disse: não levo ódio de ninguém. Eu peço a Deus misericórdia, somente isso. Tudo que um crente tem que fazer é ter sua vida no altar. Mas, voltando ao texto, e já vamos para o ato da ceia. Isso só foi muito introito, irmãos. A lição é muito grande. Presta atenção o que o texto está dizendo, o que a palavra está mostrando para nós. A partir do versículo 27: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Pois Josinei, isso está no passado ou está no presente? A palavra que está sendo expressa aqui, lá no passado, ou é uma palavra presente? É uma palavra temporal, mas ela
está escrevendo para os crentes que estavam reunidos, igual estamos aqui no culto de ceia, e eles faziam uma bagunça na ceia, tremendo, e tem coisa que não dá nem para citar aqui, é uma igreja totalmente desordenada. E aí Paulo está dizendo, na ceia, examine-se, pois, portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vai ser igualzinho aquele que gravou o cravo nas mãos de Jesus. Vai ser igualzinho aquele que colocou a coroa de espinhos em Jesus. Participar disso aqui, desprezando, menosprezando, aí eu faço o que eu quero na minha vida. Pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Tem razão. Pastor nenhum tem nada a ver com a vida de ninguém, mas se é crente, esse livro tem a ver com a nossa vida. Então qualquer que comer indignamente está assumindo a culpa, está assinando a sentença. Eu crucifiquei Jesus, eu coloquei a coroa de espinhos, eu furei ele com a lança, eu estropeteei Jesus. A Bíblia não é eu que disse a palavra, será considerado culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então servir a Deus não é tão difícil. O difícil não é servir a Deus, o difícil é eu me despojar de mim mesmo, é eu querer mudar, porque querer mudar os outros eu faço, mas eu pessoalmente